Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Quero pedir perdão esses dias que eu não consegui estar aqui com vocês no nosso tempo, no momento da palavra. E confesso para vocês que não tem sido fácil, mas quando a gente entrega a nossa vida sob o comando de Deus, Ele nos ajuda, Ele nos direciona para que a gente possa superar, né, os nossos desafios, as nossas guerras, né? Guerras interiores, guerras espirituais, guerras na nossa mente. E o mês de outubro, né, acabei não conseguindo fazer terminou o mês e eu não consegui fazer, mas nesse mês de outubro, que é um mês que eu amo, né, o mês do meu aniversário, mas também esses dias a gente não tem como a gente falar daquilo que a gente não vive, mas antes de tudo, antes de compartilhar com vocês a palavra de hoje, que na verdade está desde sexta-feira isso dentro de mim, e eu estou tentando viver isso que eu tô passando. E a primeira coisa que eu quero declarar, que a paz de Deus esteja sobre a tua casa, esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, onde você estiver. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que independe das circunstâncias que você esteja vivendo, que essa paz te alcance, porque a gente só consegue ter as melhores soluções quando a gente está em paz, quando a gente tem paz no nosso coração, paz na nossa mente. Então eu declaro que você tenha paz. Hoje é segunda-feira, talvez você tenha coisas para resolver e tá atordoado com um monte de informação, já dormiu pensando ansiosa no que vai fazer, como vai resolver. Então, que você tenha paz, porque em meio ao turbilhão a gente não consegue tomar as melhores decisões. Em meio ao extremo das nossas emoções, seja de raiva, seja de angústia, de desespero, a gente não consegue tomar a decisão acertada, a gente não enxerga nada na verdade. Então, que você possa ter paz, para você enxergar com clareza, para você enxergar como que você tem que fazer, qual o caminho que você tem que tomar, como que você vai resolver essa situação que talvez tenha tirado a tua paz. E aqui eu quero falar sobre como descansar em meio à guerra. A essa guerra que não é guerra, não é que nem a guerra na Ucrânia, mas são guerras que a gente vive na nossa mente, guerras espirituais que tiram a nossa paz, que nos impede de avançar, nos impede de enxergar os sonhos, os projetos que Deus tem para nossa vida. Então aqui eu quero falar com você de um personagem bíblico que eu admiro muito, que é o profeta Elias. Elias era um homem muito de fé. Pense que eu falo assim, eu queria ter a fé desse homem, porque ele orou o fogo do céu. E ele provou para aqueles profetas que não eram de Deus ali, provou que o Deus de Israel, que era o Deus desconhecido, né? Porque como eles não tinham imagem, né, de escultura, tal, então eles falavam que o povo de Israel adorava um Deus desconhecido, né? Um Deus sem rosto, porque eles não adoravam imagens. Então, Elias orou e fez com que caísse fogo e consumisse aquele sacrifício e mostrou e destruiu todos os 450 profetas de Baal. Depois ainda de e aí o que acontece? Depois disso, Jezabel, a mulher do rei Acabe, fica sabendo dessas coisas, que ele tinha destruído os profetas dela. E ela ficou irada. E
ameaçou. Mandou o mensageiro avisar que queria a cabeça dele, que ia matar ele. Como já tinham matado vários profetas do Senhor ali naquele lugar. Que Jezabel odiava. E qual foi a postura de Elias? Elias teve medo. Muito medo. Ele teve um medo que paralisou ele. Aquele homem cheio de ousadia, de fé, de repente se sentiu acuado, se sentiu desprotegido, se sentiu talvez o menor. Isso eu não vou conseguir esperar. E é o texto que eu quero compartilhar com vocês, que está em 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 8, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Elias, servo do Deus Altíssimo, ousado em fé, recebeu essa ameaça de morte. E de repente, esse medo de morrer tomou conta dele. Talvez ele falou assim: o que adiantou eu ser tão ousado para eu morrer? Para quê tudo isso? E que é interessante que Elias estava lá, fugiu, na verdade, dormiu, né? Porque às vezes a gente dorme. Eu falo porque eu sou desse jeito. Às vezes quando eu tô muito angustiada com alguma coisa, é um sono assim que é surreal que eu tenho. Aí parece assim, quando você dorme, aquela coisa não te atormenta, é igual dor, né? Quando você consegue relaxar e dormir verdadeiramente, você não sente nem a dor. Parece que a dor some. A hora que você se liga, acorda, aí vem aquela dor de começa a pulsar de novo. Dor de cabeça, enxaqueca. Eu já tive muita enxaqueca. É terrível. Então, quando você tá quietinho, você tá com os olhos fechados, você tá dormindo, aí parece que nem a dor te atormenta. Aí, quando você acorda, aí vem aquela sensação ruim, aquela dor começa a voltar. E Elias aqui, ele dormiu. Ele foi pro deserto. E ele falou para Deus: eu não aguento mais. Para mim já basta. Que o Senhor venha tomar minha vida, porque eu não sou melhor que os outros. E aí ele dormiu. Tipo assim, se eu dormir, talvez eu dormir e não esqueça o que tá acontecendo. Né? Dormiu. Aí o anjo acordou ele, deu comida. Ele dormiu de novo. E o anjo falou para ele: levanta, come, porque é longa a sua caminhada. E ele ainda, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte. Então, tem situações na nossa vida que a gente fica como Elias. Que às vezes a gente tá forte. Que nem eu vou falar por mim. Eu me vi como um Elias. Porque com aquela força, aquela ousadia,
de declarar fé, de declarar que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Porque Elias, ele tinha aquela convicção de fé. E eu tenho essa convicção de fé. E às vezes eu tenho fé até para o outro com mais força ainda do que para mim, para algumas coisas. E talvez foi esse sentimento que Elias teve. Eu tive fé para tanta coisa. Ele teve fé para declarar chuva e estava 3 anos sem chover e choveu. Então, olha que fé maravilhosa, olha que ousadia, que convicção. E de repente, quando ele se viu numa situação, né, desagradável, quando ele se viu naquela situação ruim, de uma ameaça, ele parece que todas as forças deles foram embora. Toda a fé dele foi embora. Toda aquela convicção foi embora. E aqui a doutora Fé sentiu que nem Elias. Eu tô desde, na verdade, de quinta-feira à noite, sentindo como Elias. Falando para Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Eu sirvo para alguma coisa para o Senhor? E às vezes porque a gente se sente tomado de uma sensação de impotência, mas aí que eu falo, na verdade o Senhor, ele chega, ele vai resolver quando a gente parar de querer ser Deus. Essa é a verdade. Por quê? Não querer ser Deus? Porque a gente quer ter o controle daquilo que nós não temos o controle. A gente quer resolver, às vezes, situações que só Deus pode resolver. Eu não posso resolver, você não pode resolver. Só Deus pode resolver. E aí, às vezes, ele permite situações não para te destruir, não é para te matar. A luta não é para te matar, não é para te destruir. Essa enfermidade não é para te matar, não é porque Deus não ama você. Essa perda que você teve, talvez, desse ente querido, não é porque Deus quer te ver sofrer. É que faz parte da vida. A pessoa terminou tudo o que tem que fazer aqui. Se você acordou, que Elias pediu a morte para Deus. Mas se ele acordou, é porque não acabou o que tinha que fazer. Porque se tivesse terminado, ele iria morrer. Então, a gente passa por situações difíceis, Deus tratando conosco, Deus nos moldando, porque quanto mais a gente aproxima de Deus, mais Ele mostra quem nós somos, quem nós realmente somos. Talvez Elias, nessa ameaça, nesse momento dele de fragilidade, ele talvez se olhou como no espelho e falou, quando ele fala, eu não sou melhor do que os meus pais, os outros, eu não sou melhor que os outros. Talvez eles se achavam melhor. Comigo não vai acontecer, os caras morreram lá, comigo não vai acontecer. Porque eu sou o profeta Elias. E talvez a gente se posicione dessa forma, às vezes inconscientemente. Eu sou advogada, eu resolvo porque eu sou advogada. Eu tenho conhecimento da lei, eu tenho conhecimento. Aí Deus fala assim, você não vai resolver com o seu conhecimento. Ah, mas eu tenho dinheiro.
Eu vou resolver porque eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho influência. Aí ele fala para você: não, você não vai resolver. Com o seu dinheiro você não resolve. Com a sua influência você não resolve nada. Você não vai resolver nada com a sua influência, com o seu dinheiro, com o seu poder. Porque ele tem o controle de tudo, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata. Não existe ninguém mais rico que ele. Mais milionário, bilhardário, sei lá o que eu posso dizer. De Deus, que ele é dono de tudo. Inclusive de nós. Dono do tempo, né? A gente quer o tempo, a gente quer controlar. Ai, Senhor, que seja nesse tempo que a gente fala para Deus, a gente ora, se diz servo, mas na verdade a gente quer ainda orar e falar para Deus como que ele tem que fazer. Como é que ele tem que resolver o meu problema? Como que ele tem que resolver a situação? E não é assim. E aí, quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vemos a nossa pequenez, a nossa dependência, que nós temos que ter dependência de Deus em tudo. Em tudo. Não é em parte, em tudo. Como? Como que você descansa? Elias dormiu. Como você descansa na guerra? Olha a guerra. Ah, o fulano quer me matar. O medo. Talvez você está atormentado pelo medo. Talvez você está atormentado porque você quer a solução de algo e você não consegue achar a saída. Você não consegue ver solução. Porque em meio à dor, em meio à situação, às vezes a gente não consegue enxergar. Que nem eu tava assistindo o filme A Cabana e o personagem questiona Deus e fala assim: se o Senhor amasse, me amasse, você não permitiria que a minha filha fosse morta por um cara, um monstro, por um monstro. Até seu filho você deixou morrer. E aí, Deus fala para ele: eu estava lá. E mostra os cravos, eu estava lá com ele. Aí ele falou: quando vocês estão na dor, na dificuldade, vocês não conseguem me ver. A gente não consegue ver Deus. Porque a gente só olha para a nossa dor, a gente só olha para o nosso problema, para a nossa dificuldade. Eu estou sendo clara aqui. Estou sendo clara, não estou sendo personagem. Doutora Fé não é personagem. Doutora Fé é uma mulher que é advogada e serva de Deus. E tem fé. Tem fé. Fé para acreditar que todo esse turbilhão que eu estou passando, que você talvez esteja passando, vai passar quando a gente olhar e deixar Deus ser Deus. Deixar Ele ser Deus. Não querer colocar o nosso dedo onde não cabe. Não querer fazer aquilo que não nos cabe fazer. E aí, o que acontece? A gente fica com peso. A gente carrega um peso que não é nosso, como aquele dia já falou conosco. Aí a gente sofre. Aí a gente fica enfermo de tanto, de nervoso às vezes. A pressão vai lá em cima, diabetes, dor no corpo, vem depressão, porque você quer resolver do seu jeito, no seu tempo, com a sua mão. E a gente não consegue descansar. O que é o descansar? Porque quando eu não tenho saída,
Para nada, nada. Não é dinheiro que vai resolver, não é o meu conhecimento técnico que vai resolver. Não é a minha influência que vai resolver. Aí que o Senhor vai se manifestar. E vai mudar a história. E vai intervir. Porque aí a palavra de Deus fala que quando eu sou fraco, então que eu sou forte. Por quê? Porque aí você entende quem você é. Ele é o sou. E nós não somos nada. Não somos. Nós não somos. Nós não somos nada. Sem ele. A gente não consegue nada. A gente nem acorda se não for ele. Porque ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Não sei se você tá que nem o Elias, fugindo. Porque às vezes a gente tem tanto medo de confronto. E às vezes, na verdade, é o confronto que vai curar. É o confronto que vai eliminar o problema. E a gente foge. A gente joga pro tempo. A gente procrastina. Vamos lá pra lá, a gente resolve lá. E vai empurrando com a barriga. Aí vira uma bola de neve. Depois você fica perdido, desesperado. Aí é onde as pessoas tomam as decisões piores possíveis, como Elias aqui, que pediu a morte. Ele ainda pediu, outros tiram a vida. Porque não suporta o medo, não suporta a ideia do confronto. Entra num desespero tão grande que perde completamente a linha. Então, vamos descansar. Vamos nos desprender do nosso entendimento, da nossa sabedoria, do nosso poder, do nosso dinheiro e falar: Deus, eu sou isso aqui. Eu não posso. Eu não consigo. É só o Senhor. Se o Senhor não entrar na situação, não tem solução. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não pôr a tua mão, porque agora eu tiro a minha. Eu tiro a minha mão. Eu tiro a minha mão. Nesse momento eu tiro a minha mão. E vou parar de fugir. Eu tiro a minha mão. E vou parar de fugir. Eu vou parar de questionar o Senhor. Eu vou parar. Vou parar de querer que as coisas sejam do jeito que eu penso na minha cabeça. Eu vou descansar, eu vou entregar para o Senhor. Porque a solução de tudo vem de ti. Vem do Senhor. Não vem do advogado. Não vem do médico. Não vem do engenheiro, não vem do empresário, não vem do presidente. Vem do Senhor. Que pode todas as coisas. Que resolve todas as coisas. E nessa guerra, o inimigo da nossa alma quer o quê? Que a gente se afaste de Deus. Como Elias, ele fugiu. Quer que você se afaste. Você vai fazer o contrário. Você vai chorando, mas você não se afaste de Deus. Busque a Deus. Mas eu não consigo ir para a igreja. Ouça culto pela internet. Ora no seu quarto. Clama ao Senhor. Pede ajuda para alguém que você conheça, para te ajudar em oração, para orar por você, para ler uma palavra. Mas não deixa a dor, não deixa essa situação que você está passando te impedir de enxergar
que Deus está no controle. Tanto que Deus estava no controle da vida de Elias, que ele mandou um anjo levar comida para ele. Proveu comida para ele. Proveu sustento para ele. Ele vai prover o que você precisa. Quando Elias deitou, dormiu, descansou. Aí tinha lá, o anjo acordou ele e falou: tem aqui pão quente. Tem aqui a provisão que você precisa. Eu tô aqui. Provavelmente quando o Senhor enviou o anjo, ele quis dizer: eu tô aqui, filho, você não tá sozinho. Filha, você não tá sozinha nessa situação que tá te sufocando, que tá te atormentando, nessa guerra emocional, nessa guerra espiritual, nessa enfermidade, nesse problema financeiro, nesse problema familiar. Não sei qual que é o problema, mas o Senhor fala aqui: descansa, descansa. Que tem pão, que tem água para você continuar, porque é longo o seu caminho, é longo. É longo o seu caminho. Você não vai morrer. Você não vai ser envergonhado. É longo. Depois que Elias comeu, ele caminhou 40 dias, 40 noites. Com essa comida. Talvez essa comida não é uma comida física, é uma comida espiritual. É essa palavra que Deus está te dando agora. Espiritual, essa comida espiritual, dizendo para você: come. Come. Come essa comida espiritual. Caminha. Porque é longo tua vida. Tem muita coisa ainda para você viver. Tem muita bênção para você desfrutar da minha presença. Tem muito testemunho para você contar. Tem muitas vidas para você alcançar. Não pare. Não desista. Por conta de uma ameaça. Por conta de uma luta. De uma dificuldade. Não desista. Daquilo que eu tenho para ti. Do propósito por qual eu te chamei. Não desista do seu chamado. Continua. Caminha. 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 Continua. Com dor, mas caminha. Caminha. Confia em mim. Porque eu estou no controle de tudo e de todas as coisas. Eu estou no controle da tua vida, da tua família, dos teus negócios, dos teus projetos. Eu estou no controle da tua saúde. Estou no controle de tudo que é relacionado a você. Olha para mim. Olha para mim. Tenho pão, tenho água. Eu tenho a provisão que você precisa para você continuar. Para você não desistir. Amém? Essa palavra Deus fala para mim, fala para você. Essa palavra que toda desde sexta-feira que eu queria trazer essa palavra. É o Senhor falando comigo. E eu vou contar esse testemunho. Eu creio que eu vou contar esse testemunho. E eu falo: como que eu vou declarar fé nessa situação? Como que eu vou levar uma palavra
Que é isso, é essa situação, é isso que o diabo quer. Te roubar. Te roubar. E ele não rouba só você, ele afeta outras pessoas. Afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente sofre, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Também, junto conosco. Então não. Então essa palavra. Como que a gente vai descansar? Crendo que Deus está no controle. E Ele vai nos dar a provisão que a gente precisa para continuar a caminhada. Então, se essa palavra fala com você, dê seu like. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem. Que o propósito do canal é compartilhar a palavra de fé, de fortalecimento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E que você tenha uma ótima e abençoada segunda-feira. E obrigada.